né? Estamos caminhando com a nossa leitura diária e agora estamos no livro de Números. O livro de Números faz parte do Pentateuco, né? O quarto livro do Pentateuco, que fecha com Deuteronômio, escrito também por Moisés, e continua ali com a jornada do povo de Israel no deserto. Tá? O livro de Números, ele tem esse título por causa do censo, das contagens que Deus ordenou que fosse feito do povo. Foram feitas 2 contagens em 2 momentos diferentes. No livro de Números, nós estamos caminhando ali com o povo de Israel no deserto. Eles já construíram o tabernáculo, já estabeleceram leis e processos e protocolos cerimoniais, já estabeleceram várias leis com relação à nação, jurídica, civil, penal, né? Estão ali tomando forma como uma nação de fato. Já foram ali instituídos sacerdotes, o povo levita, tal. Então eles estão agora num ponto de entrar na terra prometida. Deus ordena que seja feito o censo, a contagem do povo, dos homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra, né? Então de 20 anos até uma idade onde ele ainda conseguisse guerrear. E Deus faz esse censo, por quê? Porque ele quer preparar o povo para entrar na terra prometida e guerrear ali e tomar posse da terra. Então esse era o objetivo, tá? Dessa contagem. Então era estruturar agora um exército de Israel para a entrada na terra prometida. Então Deus ordena, tá, essa contagem. O povo está ali peregrinando no deserto a ponto para entrar. Nós vamos ver nos 10 primeiros capítulos, tá, de Números, uma certa característica do povo. Eles ainda estão ali num tempo onde Deus está se manifestando poderosamente, construção do tabernáculo, estabelecimento dos rituais, das cerimônias e tudo, uma purificação ali do povo. Então, nesses 10 primeiros capítulos, eles estão caminhando para entrar na terra prometida, para a tomada dessa terra. O que acontece? Tá? Ali Deus ainda dá várias orientações. Deus orienta sobre como deveria ser a montagem e desmontagem do tabernáculo, a locomoção do povo. Quando a nuvem da glória de Deus anda, o povo anda e segue. Quando ela para, eles param. O tempo que ela fica parada é o tempo que eles ficam acampados. E quando ela caminha, quando ela anda, eles andam. Deus estabelece ali rituais de purificação dos sacerdotes. Deus seleciona qual tribo cuida da montagem e desmontagem do tabernáculo, qual tribo cuida do transporte, da logística do tabernáculo. Então o tabernáculo saía antes do povo levantar acampamento e era montado antes do povo chegar e montar acampamento novamente. O tabernáculo sempre estava à frente, a arca da aliança à frente de tudo, né? Acompanhando a nuvem da glória de Deus, seguindo a nuvem da glória de Deus. Deus conduzia todo o processo do povo ali, tá? E chega no momento onde eles estão lá no norte, já prontos para se preparar para a tomada da terra. Então Deus ordena o censo. Nesse primeiro censo, Deus levanta ali o número de pessoas aptos para a guerra. O que acontece? Ele envia os espias e os espias voltam. Eles ficam 40 dias conhecendo a terra, levantando informações. Quando eles retornam, Josué e Caleb trazem um relatório positivo, os outros 10 um relatório negativo. Tá? Um relatório muito negativo. Eles dão um relatório positivo acerca da produtividade daquela terra, da prosperidade daquele lugar, um lugar que de fato mana leite e mel. Trazem lá o cacho de uva que 2 homens têm que carregar. E só que quando aos olhos do povo, dos inimigos, dos habitantes de lá, eles se veem de uma maneira muito inferior e eles veem aquele povo de uma maneira muito superior. Eles olham para aquele povo e eles veem aquele povo como inimigos imbatíveis. Ali no meio daquele povo habitavam gigantes,
né, descendentes de Enaque, homens de fato gigantes, eram de fato gigantes, monstruosos, seres humanos, mas de proporções enormes, com 3 metros de altura, extremamente fortes, mas eram alguns, né? Nós vamos ver depois na sequência em Josué, no livro de Juízes, né? Livro escrito por Josué, e no livro ali dos reis, principalmente durante o reinado de Davi, quando ele extermina esses gigantes, nós vamos ver que não eram povos gigantescos, não era uma nação de gigantes, eram alguns gigantes, descendentes de uma linhagem. Não eram numerosos, né? Eram alguns apenas, mas o relatório que eles trazem é tão ruim, né? Se colocando de uma maneira tão inferior, que eles literalmente falam: nós éramos para eles como insetos. Nós nos sentíamos assim e sabemos que aos olhos deles eles nos viam assim. Então, as cidades fortificadas tinham várias cidades fortificadas com muralhas, e eles trazem um relatório ruim e eles disseminam esse relatório entre o povo. Isso causa uma rebelião com o povo. O que é que Deus faz? Deus chega e diz: eu vou exterminar esse povo, e acabou. Moisés intercede pelo povo e Deus diz: ok, então só que é o seguinte, eu perdoo, mas as consequências vão permanecer, porque é assim que funciona, né? O perdão vem, mas as consequências nós temos que lidar com ela. Eles tinham que lidar com as consequências da rebeldia. Então, o que Deus faz? Essa geração vai ficar no deserto. Vão peregrinar 40 anos, 1 ano para cada dia que os espias estiveram na terra, até que essa geração acabe e a geração nova tenha idade apta para a guerra, e agora é com a outra geração, é com a geração seguinte que nós vamos entrar na terra prometida, com exceção de Josué e Caleb. É isso que Deus estabelece. E então eles ficam peregrinando nos desertos ali, deserto do Sinai, deserto de Parã, deserto de Zin, né? Nós vamos ver que eles ficam peregrinando um bom tempo nesses desertos. Os principais personagens desse livro são Moisés, Arão, Miriam e José. Tá? Miriam morre no livro de Números, a profetisa irmã de Moisés, mas ela também tem ali um episódio importante de uma rebeldia junto com Arão contra Moisés. Josué é o sucessor de Moisés, que em Números ele continua no processo de ser preparado para a sucessão, e é um dos espias que volta com um relatório positivo, dizendo: não, nós vamos tomar essa terra. Ele e Caleb, né, voltam com esse relatório positivo de fé, olhando pela ótica da promessa e da aliança de Deus, e não do povo inimigo que estava ali. Tem também Caleb, Eleazar, Corá, né? Eleazar é filho de Arão, que substitui no sacerdócio. Quando Arão morre, Arão também morre no livro de Números. Corá é um dos levitas que promove uma das maiores rebeliões que acontece ali no povo de Israel. E Balaão, um profeta e feiticeiro de um dos povos ali da região, que se submete a Deus por reconhecer a soberania de Deus sobre o povo de Israel. E ao invés de amaldiçoar Israel, como ele havia pago para fazer, havia sido pago para fazer, ele abençoa Israel. Tem um episódio interessante ali com Balaão, né? Onde Deus usa a própria mula dele para falar com ele, né? Deus usa a boca da mula que ele está montando para falar com ele, para que ele reconhecesse Deus. É um episódio muito interessante e engraçado até. Nós vamos ter ali, nesse livro de Números, um tema muito interessante, são as 2 gerações ali, realmente nós acompanhamos 2 gerações em Números. A geração que saiu do Egito e não vai entrar na Terra Prometida por causa da sua rebeldia, e a geração seguinte, os filhos desses que saíram do Egito, que estão sendo preparados para entrar na Terra Prometida, que é a geração que de fato entra na Terra Prometida e toma a terra. Então nós vemos
dois censos, um de uma geração e outro da outra geração, e nós vemos ali essa distinção que Deus faz dessas duas gerações. Nós vemos, em paralelo com isso, também duas divisões. Nós podemos dividir esse livro em rebeldias e desobediências e em obediência. Então nós vemos nos primeiros 10 capítulos o povo ainda obediente, né? Está dentro ali do processo ainda de construção do tabernáculo e de purificação e tudo mais. E dali em diante, então, nós vemos do capítulo 11 em diante, nós vamos ver desobediência, rebeldia, repetidamente. Vários episódios de rebelião, repetidamente. Nós vamos ver o povo se rebelando, Deus trazendo a consequência do pecado da rebeldia, mas também provendo pela sua misericórdia e graça. Eles se rebelam porque não tem água. Deus traz a consequência do pecado, mas Ele provê a água. Pessoas morrem, pessoas sofrem com doenças, vem praga, vem serpente, vem morte de várias formas, mas Deus provê. O povo reclamando de falta de carne, Deus manda as codornizes, provê a carne, mas também manda a consequência do pecado da rebeldia. A rebeldia contra a aliança que Deus estabeleceu com o povo. É o povo testando Deus na sua própria aliança. É o povo dizendo, não confiamos na sua promessa, não confiamos na aliança que o Senhor tem conosco, mas ainda assim mantendo a aliança da parte de Deus, para com o povo. Ele zela pela aliança, ele provê e supre as necessidades, e o povo responde com nova rebeldia. Então Deus manda a carne, vem a consequência. Arão e Moisés intercedem, Deus perdoa, a intercessão aplaca a ira de Deus, e Deus então vem com misericórdia e cessa as mortes, cessa as pragas, cessa as doenças. E o povo vem com outra queixa: nós estamos fartos desse pão, e depois novamente não tem água, e depois o povo dessa terra vai nos matar, vai nos consumir. Então cada vez eles vêm com novas rebeldias, novas rebeliões. E Deus, até por fim, a última é quando então eles se rebelam contra Moisés, os levitas se rebelam, e então Deus, Moisés propõe uma prova, a prova das varas, dos cajados. O cajado de Arão floresce, e então Deus responde à rebeldia, abrindo a terra e tragando vivo aqueles homens. Então, também tem a rebeldia, a rebelião, onde o povo ali, eles começam a se casar, de fato essa é a última, eles começam a se casar com mulheres dos habitantes daquela região, todos idólatras, adoradores de demônios, pagãos, religiões que ofereciam sacrifícios humanos, ofereciam os próprios filhos vivos aos seus falsos deuses, demoníacos. Eles começam a se casar e começam a adorar, a idolatrar os deuses daquela região. Então Deus vem com as serpentes e matam muita gente, muitos rebeldes. Então Moisés constrói ali uma serpente que ele finca, e as pessoas olham para aquelas serpentes, são curadas, e Deus então acaba com essa praga das serpentes. E essa serpente simboliza Jesus, sendo levantado, e todos os que olham para ele são salvos. É um símbolo de Cristo, é uma tipologia de Cristo ali, que quando Cristo é levantado na cruz, atrai a muitos, e todos os que olham e creem em Cristo são salvos. Então não é uma idolatria a serpente que Moisés construiu, não é um ídolo, não é um Deus, tanto é que o povo não adora, não idolatra aquela serpente, eles apenas olham e são curados. Essa é a última rebeldia. Então nós dividimos esse livro entre obediência, desobediência, obediência renovada. A obediência renovada é da geração seguinte, da geração que vem depois.
Eles vêm crescendo e aprendendo sobre Deus e têm então a sua fidelidade a Deus restaurada, a sua fé restaurada. E é o segundo censo, o censo dessa segunda geração que cresceu ali e estão preparados então para entrar e tomar a terra. Nós vemos vários temas teológicos nesse livro. Fica muito claro o juízo de Deus. Deus perdoa os pecados, perdoa a rebelião, mas exerce o juízo. Por quê? Porque Deus não é apenas amor, Deus não é apenas graça, Deus não é apenas perdão e misericórdia, mas Ele também é justo. Ele responde através do amor com o perdão, mas Ele precisa também responder com a justiça. A consequência do pecado acontece, né? Até que venha a sua misericórdia. A fidelidade de Deus, em todas as vezes que o povo se rebela, Deus também vem com provisão e vem zelando com a sua aliança. Nós também vemos a rebeldia contra Deus, né? O pecado, né? O pecado manifestado, a rebelião, né? Contra Deus, que contamina o povo ali. Nós vemos a herança da terra. Deus ele zela pela sua aliança, então a doutrina da aliança, né? O povo de fato toma a posse da terra como nação. Deus cumpre com a sua promessa. Nós vemos também a autoridade. Então nós vemos Deus ele delega a autoridade. Essa doutrina da autoridade é muito importante, né? E da submissão à autoridade, porque toda autoridade vem de Deus, como está lá em Romanos. E ali nós vemos muito claro essa doutrina da autoridade. Deus é a fonte da autoridade, a autoridade emana dele. Deus delega a autoridade para Moisés. E de Moisés, Deus divide essa autoridade com outros líderes do povo. Então nós vemos muito claro como funciona a questão, como funciona a doutrina da autoridade e da submissão. A fonte da autoridade é Deus. Deus delega ela a uma autoridade e essa autoridade ela vai emanando para os que estão abaixo. Então nós vemos muito claro quando Deus ordena que levantem príncipes dos povos lá e Deus então reparte a autoridade que está em Moisés com aqueles homens. E inclusive dons espirituais e inclusive para que ficasse testificado que de fato Deus estava dividindo aquela autoridade com aqueles líderes. Eles profetizam, eles são cheios do Espírito Santo momentaneamente e profetizam sobre o povo, tá? Então ali nós vemos claramente a doutrina da autoridade emanando de Deus e descendo, né? E continuando emanando da autoridade superior para outros níveis de autoridade. O caráter de Deus expresso no livro de Números é muito claro. Nós vemos a longanimidade de Deus, a paciência, né? Deus teve uma paciência infinita com aquele povo, né? É cansativo de tanto que a gente lê. O povo se rebela, vem a consequência, vem o perdão, vem a provisão, vem a fidelidade de Deus. O povo se rebela de novo, e de novo, e de novo. Então, a longanimidade, a paciência de Deus como um traço, como um atributo do caráter de Deus, a misericórdia, a providência, né? Deus provendo, né? Sempre as necessidades do povo, apesar e a despeito da rebeldia, né? Deus, nós vemos também a ira de Deus se manifestando. Isso também é um traço do caráter de Deus, né? Nós vemos a graça e o amor também se manifestando. Nós vemos Cristo no livro de Número, na tipologia da serpente, né? Então a serpente levantada por Moisés, lá no capítulo 21, curava as pessoas. Em João 3,14, nós vemos isso retratado na crucificação. Está escrito lá: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Evangelho de João, capítulo 3, verso 14. A Bíblia explica a própria Bíblia, né? Lembrando, recordando, o Antigo Testamento tem que ser lido à luz do Novo Testamento, né? No Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento. Então, o Evangelho explicando a tipologia de Cristo ali na serpente levantada por Moisés. O maná
ilustrava Cristo como o pão da vida, e quando o povo se diz farto daquele pão vil, né, a linguagem deles ali, na rebeldia deles, Deus se ira porque aquele pão que Deus está provendo simboliza o seu próprio filho que haveria de morrer por aquele povo no futuro. Cristo como a rocha, né, que da onde vem a água da vida. Nós vemos então de Cristo na cruz fluindo água, Cristo mesmo dizendo a respeito de si próprio que Ele é a rocha, né, sobre o qual deveria ser construído. 1 Coríntios 10:4, o apóstolo Paulo fala também de Cristo como a rocha. Enquanto se passava todo esse episódio ali em Números, nós vamos ver historicamente na China estão começando a trabalhar com o bronze. E, né, dessa outra parte do mundo, então nós estamos ali na era do bronze. É mais ou menos essa época que está ali em Números. Agora nós vamos entrar em Deuteronômio. Deuteronômio termina ali, o povo está acampado no deserto, num novo censo, se preparando para entrar na terra. E aí vem Deuteronômio, onde Moisés começa a fazer uma releitura dos mandamentos, dos princípios, e contando a história lá de Êxodo para frente. Por quê? Porque a nova geração que está ali, a antiga geração morreu no deserto, então ele precisa ensinar para essa nova geração tudo que foi vivenciado pelo povo que saiu do Egito. Amém? Ficamos por aqui. Até a próxima. Um abraço.